Aqui é @o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir o que a minha história tem de valor para as pessoas. Aqui é o Fernando Miranda 777 e meu objetivo com esse episódio é descobrir como conseguir ROI da minha história. Aqui é Denner Lippert. Minha expectativa para esse episódio é mostrar como você pode combinar diferentes histórias de diferentes pessoas para construir uma nova história de uma única entidade, uma única empresa. Aqui é @Rosa Everton e minha expectativa aqui, em primeiro lugar, era conhecer esse lugar e ficar conhecido da audiência da V4, que eu amo. Boa. Buscando ROI. Boa. Bora lá então, a gente vai comentar um pouquinho mais aqui hoje sobre posicionamento, pelo que a gente conversou, né? Mas antes, primeiramente, seja muito bem-vindo, Everton Rosa. Obrigado. Eu quero trabalhar aqui, tá? Que lugar espetacular. Gostou? O que você achou do escritório aqui como um todo? Cara, eu trabalharia em qualquer lugar, não precisa nem mesa. Eu posso ficar ali na sala da Justiça ali. Liga da Justiça. Todo mundo gosta muito daquela sala, né? Muito bom. Mas, Everton, só pra gente iniciar aqui no Roy Hunters, a gente gosta muito de fazer uma pergunta, que a gente até não te deu spoiler, a gente gosta até de não dar o spoiler pro convidado. Vai, pode ser, é uma boa. Não, a pergunta não tem nada, não é nem uma pegadinha, a pergunta é bem interessante. Qual o momento mais vergonhoso? Não, tô brincando. A gente tem o Roy Hunters. O Roy Hunters, ele é um podcast focado em encontrar formas, estratégias, coisas que a gente possa fazer que vão gerar resultado para nossa empresa ou para o nosso cliente. Então, eu queria que tu contasse pra gente aqui, ao longo da tua trajetória, ao longo da tua vida, qual que é a tua história, estratégia, algo que você fez, também. momento talvez, que gerou o maior resultado, gerou o maior ROI. Para minha empresa ou para a empresa de algum cliente meu? O que for o maior ROI. Se for pra você, se for pra sua empresa. A decisão que você tomou que gerou o maior ROI. Foi quando eu resolvi parar de fotografar comercialmente, 2019, no dia 20 de agosto, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Eu estava olhando o mar, eu tinha ido lá para fotografar a Fernanda Montenegro. 2 anos que a empresa dela me chamava para fotografar, organizamos tudo, fui lá. Por algum motivo, a foto não saiu. Esperei mais um dia para ver se a agenda da mulher iria combinar com a minha. A foto não saiu. Eu acordei no dia 20, fui dar uma caminhada, olhei para o mar e disse, cara, terminou, não quero mais fotografar comercialmente. Mas qual que foi o estralo? O que aconteceu? Cara, eu trabalho com ensino desde 2008, ensinando empresas, principalmente na época de 2008 a 2019, empresas da área da imagem, né? Fotografia, vídeo. E eu queria trabalhar ensinando. Eu queria me dedicar a escrever os livros. Eu até então já tinha 4 livros, eu queria fazer um outro livro que não fosse para fotógrafos. Eu queria me dedicar aos projetos que eu tenho evangelístico, porque eu sou cristão e sou evangelista. Eu queria me dedicar para algo que fosse além da câmera fotográfica. E naquela decisão, eu voltei para o Rio Grande do Sul, que eu moro no Rio Grande do Sul, mesmo durante muitos anos tendo um lugarzinho aqui, um apartamento aqui em São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul. E eu voltei, no dia 22 eu comecei a falar na internet sobre outros assuntos e nunca mais parei, e eu cresci 10 vezes. E aí, achei muito interessante, mas aprofundando na pergunta, por que você considera que isso gerou tanto ROI? Qual era o momento que você estava antes e o que foi, por exemplo, porque eu conheço, a gente tem um amigo em comum que ele tá no momento que você estava antes. Ele tem uma empresa, ele ainda fotografa comercialmente, e ele tá falando assim, eu precisava de dar o próximo passo, ele tá meio perdido onde dar o próximo passo. O que você sente que foi, assim, foi quando eu comecei a dar mais aula, foi quando eu comecei a mentorar outros fotógrafos, foi assim, por que isso deu um ROI tão grande? Quando a gente toma uma decisão e define que a partir daquele momento é tudo ou nada, nós temos ROI. Enquanto você fica um pouco aqui, um pouco ali... Então foi queimar a ponte, na verdade. Né? Literalmente. Eu vinha já... Todas as pessoas que eu até então conversava, cara, você não pode parar de fotografar, você ganha muito bem. O cara mais bem pago da área, tanto no Brasil, e um dos mais bem pagos do mundo, como é que você vai parar com um negócio desse? Como é que você vai parar com um trabalho que todo mundo quer, tem que agendar 1 ano e meio antes? Só que eu planejei minha vida, eu viajei praticamente todos os finais de semana, desde que eu comecei a trabalhar.
E desde que eu fiquei pai de uma menina, eu sou pai de 2 meninos e pai de uma menina e sou avô de uma menina. Mas quando a minha mulher estava grávida da Maria Luísa, eu disse, cara, eu quero parar de viajar, eu quero ficar em casa. E então eu já vinha com essa ideia. Só que a gente começa numa ideia, você começa a ficar um pouco triste com aquilo que está fazendo, chega um momento que você, porra, o que eu estou fazendo? Não é isso que eu quero. Ou é agora ou é nunca. Parei e me dediquei. Em 2019, então eu lanço o Myself Club, que é um projeto de posicionamento. Você quer ver uma coisa? A grande sacada do negócio é a seguinte: a oferta errada faz você ter medo de vender. Vou te explicar o porquê que isso tem tudo a ver. Desde 2016, eu passei a vender retratos para donos de negócios. Eu experimentei vender retrato a R$100, experimentei vender retratos a R$7.000, experimentei vender retratos a R$22.000. O que mais vendeu foi o de 22 e eu vendi uma meia dúzia de clientes. Depois que eu tomei essa decisão de parar, eu lancei o Myself Club a 36 mil. Tivemos 600 aplicações, porque mudamos a oferta. Não vendi mais retrato, vendi posicionamento. É isso. Eu descobri que cada vez que eu fotografava alguém, entregava para esse alguém uma imagem poderosa dele mesmo, nem todos tinham coragem de usar e nem todos sabiam usar. Eu tive pessoas que receberam os retratos e quando receberam, mostraram para o time de marketing e disse, mas aí não é você? Não podemos usar isso, não é você. Everton, o que eu faço? Eu falei, manda eles usar, que vai dar certo. Eu não fotografei você hoje, eu fotografei você no futuro. Você me disse o que você queria. Eu criei a imagem do seu futuro, não criei a imagem da tua realidade. Você disse que quer tal resultado, você quer tal ROI no teu negócio. Eu te dei a imagem certa para isso. Com esse movimento desde 2016, eu entendi que não bastaria eu entregar uma imagem para alguém. Eu fotografei 60 mil pessoas, mas eu atendi 1.000 grandes caras de negócios no mundo todo. E para vender para 1.000, eu atendi 10 mil. Então, tudo isso eu passei a entregar como metodologia, e aí, então, em 2019 em diante, eu passei a me dedicar 100% nisso. E quando você se dedica 100% naquilo que você acredita que deve se dedicar, os resultados, no meu caso, mais de 10 vezes até. Dá pra dizer que tu talvez encontrou nesse mercado o qual seria, talvez mais claramente, qual seria o problema que essas pessoas que estão comprando os retratos de fato estão tendo, né? E o que eu percebo também da sua trajetória é que muita gente tem essa dificuldade, é que seu pequeno sucesso bloqueia o seu grande sucesso, né? Então você vai lá e o cara tá ganhando 50 mil... Pô, eu lembro de uma frase que falaram pra mim, que fala assim, não tem nada melhor pra matar um sonho do que um salário de 20 mil reais, entendeu? E muita gente acontece isso, né? O cara às vezes tem um super talento, tem um sonho, mas ele tá aqui na Faria Lima, aqui do lado, ganhando 50, 60 mil reais por mês, falando, cara, não vou largar isso aqui de jeito nenhum, né? E isso acontece com muita gente. E aí, como o Gui falou, você encontrou, então, um produto de mais valor agregado, que atende mais gente, mais escalável, que resolve uma dor maior, né? Eu fotografava casamentos e eu recebia, no mínimo, R$49.700. Caraca. Passei... Quando eu quis trocar, o motivo era, eu não quero mais viajar sexta e sábado. Às vezes quinta, sexta e sábado. Pra te ter uma ideia, tinha semana que eu tava na Áustria, eu atendi muito na Áustria, eu tinha partner lá. Depois eu tinha que viajar para ir pro Japão. Voltava para trabalhar na França. Eu ficava às vezes 20 dias viajando, sem voltar para casa, fotografando eventos. Eu não queria mais, eu queria encontrar alguma coisa que eu pudesse ficar mais em casa com os meus filhos. E então... O que um fotógrafo pensa? Eu só ganho dinheiro quando eu fotografo. E eu cheguei à conclusão de que eu, nessa jornada aí, de até então, em torno de 25 anos na época fotografando, eu tinha aprendido com grandes líderes que eu atendi, coisas que os livros não escreveram. Você lembra de alguma lição muito legal que você fala assim, pô, isso mudou minha vida? Eu posso ficar até amanhã. Bora. Tenho muitas lições. Temos ainda um tempinho. E aí, então, mas só para fechar aqui, todos os lugares que eu vou até hoje, as pessoas me perguntam sobre fotografia e eu falo sobre fotografia. Mas quando eu falo sobre como ganhar dinheiro vendendo a sua imagem, ou você sendo o representante do seu negócio, sendo o influenciador do seu negócio, eu acredito que aí é o que eu consigo trazer o maior resultado. Porque eu só saí de Sapiranga, dormindo dentro do meu próprio estúdiozinho,
não tendo carro, a câmera de R$ 150 que eu ganhei dos meus pais, eu só saí dali porque eu soube fazer marketing. E aí tem uma coisa que você falou que é a grande questionamento que eu, Daniel, e a gente sempre conversa aqui, e agora eu também fiz essa transição de profissional para professor, agora eu virei professor, né? E meus alunos sempre me perguntam, Fernando, o dono do negócio deveria estar na frente, posicionando, falando, deveria ser o principal influenciador, né? Sendo a cara do negócio? Uhum. E aí eu tenho uma pergunta para você, qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que o CEO ou o dono ou o chairman, quem quer que seja, deveria ser o principal spokesperson ali do negócio? Eu atendi a PepsiCo 2 anos e eu fotografei a Indra, presidente mundial da Pepsi. Quando ela veio ao Brasil pela primeira vez, fui eu que fiz todo o material e gerei um livro para a PepsiCo Global. Quando você tem um CEO que tem uma causa, quando você tem um fundador que tem uma causa e ele sabe falar dela, eu acredito que ele influencia mais, gera mais negócios. Quando ele é uma pessoa pública, ele é mais admirado. Até porque, se nós perguntarmos sobre alguém que cada um de nós aqui admira, é porque você conhece de onde o cara saiu e aonde ele chegou. Sempre que a gente conhece a origem e a bagagem, e aí então o método que eu criei é origem, bagagem, mensagem e imagem. Origem, bagagem, mensagem e imagem. Dá pra gente decupar depois. Origem de originalidade, bagagem daquilo que eu já vivi, do que eu aprendi, do que eu fiz, as coisas erradas que eu fiz. Aí depois a mensagem é o que eu extraí de tudo aquilo, inclusive da minha origem, da minha originalidade. Você não consegue ter origem sem originalidade. Todo mundo é único na origem. Bagagem é única também. Mensagem é a capacidade de extrair mensagem daquilo que viveu e da onde saiu. E imagem é aquilo que as pessoas guardam de uma história. Então, de nada adianta o cara ser um grande cara, contar belas histórias se ele tem a imagem errada. As pessoas conectam mais com a imagem do que com a fala. Quando você vai guardar a mensagem, você vai guardar junto com uma imagem. E quando você não tem uma imagem correta, você está liberando a pessoa para pensar o que ela quiser sobre você. Vamos aterrissar essa ideia porque eu achei interessante. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, do Denner. O Denner é um bom exemplo. O Denner tem uma... É porque a história do Denner é legal. Ele saiu lá da Matias, ele foi lá e Matias agora todo mundo sabe onde é. Agora Matias. Ficou famosa. Né? E aí, infelizmente, nesse caso. O Denner fundou na casa da cozinha da mãe dele a V4 Company, a V4 Company tem 3.500 colaboradores, por aí vai. Essa é a origem dele. Origem. A mensagem dele, por exemplo, ele chegou na conclusão... Não, tem a bagagem. Tem bagagem. A bagagem é tudo isso que ele viveu, não é? Não, aí é a origem, tá. É da Matias. Tá. Bagagem tem a ver com aquilo que ele fez com a origem dele até aqui. Tudo é bagagem, e ela vai sempre aumentando. Toda a construção da V4, tudo aquilo que a gente fez. Tudo é bagagem, tudo é bagagem, tudo é bagagem. Aí depois mensagem. A mensagem é o que ele extrai. Por exemplo, o Denner tem uma Foi causa pesquisa que e atitude, por exemplo. Eu acho que tá mais a ver com, por exemplo, o Denner chegou à conclusão que o empreendedorismo é a maior causa social do mundo e que ele quer honrar e impulsionar os empreendedores de todo o Brasil. Essa é a missão dele. Tem algumas mensagens, né? Na verdade, tem algumas mensagens. Tem essa, que eu acho que é muito boa, tem a do PIF, que é bem pessoal. A gente pode fazer um exercício no final, eu faço uns 5 minutos para extrair outras mensagens que talvez tu não tenha ainda no teu radar. Tá bom? Beleza? Mas aí que vem a parte que eu queria aterrissar, que é, por exemplo, a imagem. A imagem é o quê? É como, por exemplo, o Denner tá de blazer aqui e eu tô de corta-vento. O Denner é o CEO da empresa. E isso é a imagem ou a imagem vai muito além disso? Isso que eu queria entender. Essa é a imagem que nós estamos olhando aqui, e nós temos câmeras, né? Sim. O fato disso que a gente está fazendo aqui, o fato disso estar na internet, nos torna onipresente. Uhum. Então nós estamos em muitos lugares. Então a imagem é importante por isso. Agora, quando nós lembramos do Pelé, que imagem cada um aqui tem na mente? Eu não sou dessa época. A imagem que eu tenho... O meu menino quando tinha 6 anos já era fã do Pelé. Mas assim, eu imagino o Pelé pulando, exatamente, comemorando um gol, vencendo. Ok, vencendo. Eu lembro, sei lá, ele com a Xuxa. Gosta de quê? Com a Xuxa. Ah. Você lembra dele da Xuxa, cara? Ele não pegou a Xuxa? Não, mas peraí, mas que imagem tu... Não. Estragou a imagem do cara, foda-se, tá ligado? O Senna também pegou. Então.
Porra, a Xuxa é foda. Na verdade, o brabo é a Xuxa, na verdade, né? Sérgio Malandro. Eu tenho poucas imagens do Pelé, talvez. Mas- Algo muito parecido com isso. Beleza, é ele pulando com a taça na mão. É. Ok? Então, como Essa surgiu... imagem eu vi, pelo menos. Vamos dizer, literalmente. Ok? Então, antes do Myself Club, eu criei o The Face of Immortality. The Face of Immortality. Isso. Ok, Então, Só pra traduzir, porque o pessoal vive reclamando que a gente fala coisa em inglês, é a face da imortalidade, tá? isso. e eu sou brasileiro, não tenho obrigação nenhuma de falar correto essa língua. Não, é porque a galera fica assim, vocês só Não, ficam eu só falando queria inglês sacar se e era tal. Mortality Você ou sabe que eu dou Immortality. palestra lá fora, os né? gringos colocam um fone porque eu faço em português, né? É, tem que fazer, é isso aí. Bota os gringos tem que estar certo. Vamos lá. A questão é, a imagem que eu estou me referindo é a imagem que nós vamos colocar de forma organizada na mente de um consumidor ou na mente de alguém. E tudo tem a ver com aonde o cara quer chegar e qual é o tipo de ROI que ele quer ter. Ele quer influenciar quem? Essa é uma imagem oficial, organizada. Quando eu comecei a fazer a imagem imortal, eu fui fotografar quem já tinha feito. Os caras que já tinham, inclusive... Cara do Olimpo, assim. Pegar um exemplo, eu fui fazer a imagem do Ernesto Correa lá na Itália, e esse é um cara que não aparece em lugar nenhum. Eu não conheço Ernesto Correia. Fundador da GetNet, Ah, tá. Ok. ok? E Por isso tu não conhece, não aparece em lugar nenhum. ele não aparece em lugar exato. nenhum. E eu observei nele algumas... A forma de fazer, a forma de organizar, ele me contou muita coisa. E eu criei algumas imagens dele, que inclusive eu tenho no meu Instagram, mas não... Ele me autorizou a usar 2 imagens dele no meu portfólio, mas eu não coloco o nome dele porque eu sei que ele não gosta de aparecer. Essa imagem é a que vai ficar para sempre. Mesmo depois que ele for embora desse mundo, as pessoas vão lembrar, assim como o Pelé está sendo lembrado por todos aqui com uma imagem. Com esse entendimento, eu comecei uma pesquisa para entender que todo grande líder poderia ter uma imagem única para ser lembrado por ela. Caraca. E aí eu começo, então, um movimento de criar essa imagem única para colocar, não de forma comercial, mas institucional. Se você for lá em Caxias do Sul, na Randon, quando você entra na Randon, no corredor, tá ali a foto do fundador. Deixa eu dar um exemplo muito esdrúxulo aqui, mas que pode talvez Lá fazer vem. sentido. Tem aquela foto do Lula, tá ligado? Tipo, no povo, assim, tipo, com as crianças, com a galera mais pobre e tal. Tipo, é aquela uma... foto, a foto seria curiosa que ele tá tipo- com a mão na criança. Isso, assim, né? essa aí. Tipo, talvez isso Que ele seria usou durante toda a talvez um campanha. exemplo disso, né? Sim, sim. Ou a dele com as mãos sujas de petróleo. Eu lembro disso também, Tem é essa aí verdade. mesmo. Tem Então, algumas bem Emblemáticas. emblemáticas, Literalmente assim, é né? o cara mais emblemático do Brasil nesse momento, né? Faz o... Não, tô brincando. Ontem eu vi o Sacani então- falando assim, faz o Elon. Então vamos entender o seguinte, tá? Se isso é possível para qualquer um, por que alguém vai abrir mão de ter uma imagem? Mas Pra é que- possível pra alguém que não é icônico? Eu fico pensando nisso. É possível para qualquer ser humano, basta estar vivo. Mas aí vem a minha dúvida, por exemplo. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa comum, nossa audiência aqui, eu sou um marqueteiro, eu tô prestando serviço, às vezes eu sou até um investidor da V4, alguém que tá trabalhando ali na V4, e aí eu não tenho nenhum recurso, nem o conhecimento, nem onde colocar essa imagem, Talvez ainda não tenha os cases não ou tem algo case. assim. Eu fico pensando se isso não é um momento em que você vai subindo ao longo da sua carreira, que você chega ali naquele lugar em que, pô, você se torna um ícone para aquela audiência. Que você tem e aí bagagem. e que você tem bagagem o suficiente para construir toda a sua mensagem e aí aquilo ali ficar na cabeça das pessoas. Porque às vezes o que eu sinto é que a galera quer passar logo pra mensagem e pra imagem sem ter bagagem, sem ter origem. Todo Meio tem que origem, parecer ser sem ter Isso, todo mundo sido tem ainda, origem, né? óbvio, mas nem todo mundo tem bagagem ainda. Beleza. É uma boa discussão Então essa. vamos lá. O perfil do cara que eu crio a imagem é de quem já fez alguma coisa. Isso. Ok. É alguém que já tem uma bagagem. Perfeito. A bagagem ela é uma condição pra ter a mensagem, né? Quem aqui já requisito. ouviu as aparências enganam? Sim, Total. ok. Ok, e isso é verdade. Quando eu vejo alguém que tem uma bela origem, uma bela bagagem, mas não conhece a mensagem, não tem uma imagem, a aparência dele e a história dele está enganando para menos. E aí ele não tem resultado no tamanho que deveria ter ou que mereceria ter. Faz sentido? Então, as aparências enganam, de cara vem
o que vem na mente? Pô, os pilantras. Os caras que prometem e não cumprem. O cara que tem uma panca, que tem uma Empreendedor imagem. de palco, né? Empreendedor de palco. Cara, o mundo tá cheio disso. Agora, na plateia, quantos grandes caras deveriam estar no palco e não estão? Sabe por quê? Porque eles não querem se parecer com aquele Isso eu acredito que pra promete. Só que enquanto isso, enquanto grandes empresários, grandes líderes estão escondidos e pensando, a minha história é melhor, a minha ideia foi melhor, eu faço mais. Tem E aí, mais resultado. entre o conhecido e o bom, quem é que vende mais? Não, isso aí é uma coisa que a gente defende muito aqui, que hoje as pessoas normalmente que ensinam marketing não são os melhores marqueteiros. Os melhores marqueteiros estão lá, enfurnados numa sala, trabalhando, fazendo. E aí o nosso trabalho, inclusive, é tentar tirar esse cara um pouco da sala e falar, cara, vamos contar um pouco da sua história também, né? Porque eu sinto que a galera vai lá, aprende marketing, começa a ensinar marketing, mas nunca executou marketing, né? A gente fala muito disso. E, pô, quem que é o CMO do iFood? O cara que fez o maior case de growth do Brasil, ninguém conhece. Eu perguntar aqui pra audiência, ninguém sabe quem que é o cara de growth do iFood. Eu falo com ele às vezes. Então, mas a galera não conhece. Então é um cara que a gente queria, por exemplo, é um exemplo de vários, né, que a gente queria puxar e botar na frente da pessoa e falar, esse cara que é referência, entendeu? Não é o cara que tá... Tudo que eu faço quando eu estou olhando a internet, eu quero encontrar pessoas que não têm capacidade de falar, mas têm uma grande mensagem. Não gosto de assistir ninguém com estruturas gigantes de PNL, de persuasão, porque já pararam para olhar que caras que sabem muito de PNL, eles falam com performance, mas não possuem conteúdo? Você falou que dá aula, né? Eu comecei a dar aula na universidade, eu dei aula primeiro na ESPM, desde 2009. Na universidade, você precisa ter conteúdo e performance. Se você só tiver performance, não faz sentido. Sim. Só que os caras que hoje possuem performance, quantos possuem conteúdo de fato? E quantos clientes da V4 poderiam estar falando e não estão? Quantos donos de negócios poderiam estar contando para o mundo, influenciando e não estão? Então, o meu trabalho é esse. Eu comecei com a imagem. Eu observei que de nada adiantaria eu fazer uma imagem se aquilo não combinasse com a história do cara, se não combinasse com a mensagem dele. Então, hoje, quando eu vou fazer a imagem de alguém, a primeira coisa que eu faço é estruturar a mensagem dele, até mesmo para que ele tenha mais ROI, porque quem sabe conectar histórias, porque uma história funciona assim, ó, a mensagem, a história começa, a história é sua, aí eu falo da minha, então, primeiro ela é sua, depois ela é minha, e quando eu falo da mensagem extraída, ela é nossa. Então essa estrutura, eu escrevi 12 conceitos que fazem parte da minha metodologia, e eu chamo de conexão 5M, que é você fazer uma conversão em 5 minutos, a partir de histórias que você extrai da sua trajetória, que você conecta com a história do interlocutor ou do público. Tô digerindo, tô tentando pensar... Eu posso falar mais devagar. Eu fico pensando muito assim, como que isso a gente conseguiria conectar com o que a gente faz mesmo, entendeu? De tipo, hoje o trabalho que a gente faz, ele é muito performático, né? Então a gente vai muito, sempre em busca, é o Roy Hunters, né? A gente sempre vai, tipo, pra cada real que a gente coloca de um lado, tem que sair 5, 10, O que eu acho que a gente deveria fazer aqui era tentar passar por esse frame, mas não comigo, com o Gui, por exemplo. Porque hoje o que acontece? Hoje tem muita gente que, por exemplo, a gente precisa produzir conteúdo em redes sociais, e aqui na V4 a gente faz isso, eu faço esse trabalho, e eu naturalmente gosto sou marqueteiro mesmo, de formação e tudo mais, então eu desenrolo, vamos dizer assim, naturalmente a construção desse frame, na minha cabeça, crio as minhas mensagens e tudo mais. Mas o Gui, por exemplo, vamos tentar fazer esse frame com ele é um cara que não é o dia a dia dele, ele tem um monte de outras coisas pra fazer que não tem a ver com falar sobre a V4. Então a galera, é tipo aquele clássico caso de alguém pega o perfil do Gui e começa a produzir conteúdo para ele lá dentro do perfil dele. E isso às vezes parece que não é original, porque é alguém tentando falar Por mim. Por ele, com o perfil dele, que é natural, tipo, a pessoa que está nos ouvindo aqui vai lá e contrata um social media, ou essa pessoa que está nos ouvindo presta serviço social media, e aquele perfil parece que não traciona, porque não é genuíno. O meu canal no YouTube, por exemplo, eu paro em casa, sento e falo qualquer coisa que eu quero falar, e ele funciona melhor do que alguém fazer por mim, porque
parece que tá mais adequado a esse teu frame aqui no ponto de vista da origem e tudo mais. Então, se a gente fosse tentar fazer isso aqui ficar mais performático, ter mais tração, como que a gente faria pro Gui, por exemplo? Esses 4 elementos, eu acredito que seja Ao esse teu vivo. frame. Ao vivo? Bora. Afim? Bora, pô. Que idade você tem? Eu tenho 24. 24. Você fez faculdade? Como é que foi? Eu acabei fazendo faculdade no meio da trajetória da V4 aqui, mas eu não cheguei a terminar. Fiz engenharia de software por aproximadamente 2 anos. Eu preciso fazer anotações, tá? Deixa eu pegar Manda ver. rapidinho. Gui, me conta uma coisa. Qual foi seu primeiro trabalho remunerado? Foi na V4. Eu tô na V4 há 10 anos, então que você fazia? eu iniciei na V4. Pegando cerveja no bar. Foi cerveja no bar. Ah, tinha isso mesmo, né? Tem, é verdade. calma aí. Deixa eu É, esse aí foi só uma vez, pô. E foi R$70, eu acho. Então, Mas não foi um trabalho remunerado, foi um job. Que idade tu Tá tinha? ligado? Ixi. Eu servia cerveja no bar do Denner com 10 anos. Ok. Será que alguém está interessado em uma história do Gui que começou servindo cerveja? É curioso, eu acredito que é curioso, apesar de que eu não falo muito sobre isso mesmo. Ok, beleza. Aí na sequência eu. Calma aí. Tô calmo. Calma. Vamos lá. Ansioso. Que idade tu tinha? Tu não me disse. 24. Quando você começou Ah, não, a servir quando eu cerveja? comecei é 10. Por aí, 10, 11. anos. 10 anos. Ok. Muito bem. E você serviu cerveja num bar você tinha um bar, né? tinha. Como era o nome do bar? Chamava Beta House. Ok. Beta. Beta. Foi lá onde eu aprendi a servir cerveja pela primeira vez. Porque eu servia muito errado. Beleza. E o que servir cerveja no bar do irmão te ensinou? Ensinou a servir cerveja. Não, beleza. E como é que se serve cerveja? Eu sou ruim nessa parte dele. Eu não beleza. E consigo como é que transferir o negócio vai pra lá, uma não, mensagem problema. muito bizarra. Mas eu vou extrair contigo. E como é que se serve cerveja mal e como é que se serve cerveja bem? Ah, no caso eu pegava assim, ó, eu chegava pros caras, eles me entregavam o ticket, aí eu pegava a garrafa de cerveja e servia ela assim. Pra quem não tá vendo, eu tô servindo, tipo, virando assim Aí gera muito espuma. o copo, gera muito espuma. Aí eu lembro que eu fiz isso umas 2 vezes, um cara pegou e me parou, não, faz assim, peraí, deixa eu te ensinar. Aí ele colocou na bordinha do copo e tal, serviu bonitinho, fez a espuma no final, ficou uma cerveja mais consumível, mais interessante. Beleza. E qual a né? lição que a gente tira disso? Que eu não sabia servir cerveja e que eu aprendo as coisas com as outras pessoas, talvez, e que eu ouvia as demais pessoas pra evoluir o meu trabalho. Sei lá, seria tipo o meu ensinamento que eu consigo tirar Certo. disso. Então você está me dizendo que até para servir cerveja tu precisa de ter um mentor, ter alguém que te ensine. Fato, isso faz sentido. É Beleza, uma mas boa forma de... você foi lá servir cerveja porque você estava afim. Tu queria, Sim, porque eu queria ter ganhar alguma coisa para fazer. ganhar um dinheirinho. Queria ganhar uma grana. Uhum, Beleza. exato. Então você foi do jeito que você estava. Exato. Só que aí você viu que não era bom e alguém teve ali a gentileza de te ensinar a fazer melhor. Correto. Beleza. Então já temos o storytelling. Nunca mais ninguém vai esquecer. Nem eu. Interessante. Mas como que... Então, mas isso é uma história, tipo, a minha dúvida em cima disso é que isso é uma história, uma boa história introdutória, vamos dizer assim. Não, vamos colocar isso dentro de uma narrativa agora. Eu nunca pensei que um fotógrafo... Quando eu criei isso, tá, era tão básico para mim, só que quando eu transformei em metodologia, eu vi que tinham pessoas que precisavam disso, e eu coloquei junto antes de fazer. Hoje, antes de fotografar uma pessoa, eu faço todo um mapa disso. Vamos lá, então. Você está conversando com alguém, essa pessoa diz, eu queria começar, sabe, mas eu não me sinto pronto. Eu até gostaria de ter minha empresa, ou gostaria de começar um novo negócio, mas eu não estou pronto, sabe? Uhum. Aí o Gui diz, quando eu tinha 10 anos, eu fui trabalhar com meu irmão servindo cerveja no bar dele. Uhum. Cara, eu servia cerveja tudo errado, mas eu queria fazer alguma coisa, porque eu queria ganhar uma grana. E eu fui fazer. Só que eu tava servindo cerveja assim, e tava muita espuma, e o cara disse, peraí, não é assim que serve, cara. Uhum. O certo é assim. Cara, e naquele dia eu aprendi a servir cerveja. Então, o que eu quero te dizer é que quando você tem uma vontade, quando você sabe que tem alguma coisa em troca que você quer, eu queria ter um dinheirinho com 10 anos. O porquê que eu vou servir cerveja? Eu quero um dinheirinho, eu quero alguma coisa. Então, eu aprendi que eu preciso querer alguma coisa, eu preciso pensar no retorno.
no ROI desse negócio. E não te preocupa de como é que você vai fazer. No meio do caminho alguém te ensina. Dá Bem legal, um bem legal. bom Ficou Reels. bom, ficou bem legal mesmo, ficou bem legal É mesmo. um bom abertura Foi de bom? palestra. Aham, Gostou? Ficou bom mesmo. Saquei. Ó. Bem interessante. Legal. Aí esse papo aí seria a mensagem que tu tá originando da bagagem pra construir A a origem, imagem. 10 anos, trabalhando no bar, no Beta House do irmão, servindo cerveja. Tio. Oi? É meu tio. Ele é meu tio. Tio. Tá, é tio ou é irmão? O dele é meu tio. É tio? É tio. Eu deixei o irmão não corrigir pra manter a história. Deixa o cara no storytelling, entendeu? Mas dá na mesma, né? Tio, irmão, não sei se tem uma mudança muito grande no storytelling nesse caso. Você sabe que eu tenho um filho que fez 8 anos agora, dia 14, e eu tenho uma neta de 4 anos. Uhum. Então, quando ela nasceu, o João tinha 4 aninhos. E o João, meu pequeno, disse, eu não vou ser tio dela. Como é que eu vou? Eu tô indo na escola, eu tenho uma sobrinha, tendo 4 anos. Então, depois que ela já tinha, sei lá, 2 aninhos, ele combinou com ela, você é minha prima, tá? Só pra... Você é minha prima. Então, a mensagem é, você pega a história de alguém que tá dizendo, porra, eu tô com medo de começar. Uhum. Não me sinto pronto. Aí você diz, eu te entendo. Deixa eu te contar um negócio. Na minha vida aconteceu isso. E aí, então, primeiro é a história da pessoa, que é o medo dela. Depois é a tua história, trabalhando no bar do tio. Uhum. E a mensagem, aí já não é mais tua nem dela. É de vocês dois. Alguém vai aparecer no meio do caminho pra te ajudar. A mensagem passa a ser de todo mundo daí. Entendi. Porque a mensagem de algo é o que a audiência leva Agora para ficou si. muito claro pra mim. Agora A audiência leva para si. Por exemplo, a gente pode contar um monte de história aqui. Se a gente não falar o que aprendeu com ela, é só sobre nós. Lá na câmera, que tem a ver com quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente, o cara só pode levar para a vida dele aquilo que a gente fala que aprendeu. Caso contrário, como é que ele vai aplicar para a vida dele? Como é que ele vai ter um nível de estresse menor? Porque ele está assistindo a gente para diminuir estresse. Porque a vida é estressante. Um podcast é um momento delícia da vida. As pessoas assistem ou ouvem um podcast, é um momento delícia. Eu quero relaxar, eu quero ouvir alguém batendo um papo sem ser aquela ideia de aula. Eu quero curtir um papo onde eu possa aprender, onde eu possa amanhã ou ainda hoje fazer com que minha vida tenha um nível de estresse menor. As pessoas estão buscando diminuir suas dores o tempo todo. A mensagem, ela faz com que a audiência tenha uma dor menor para a vida. Faz com que seja mais leve a vida do cara. Legal. Como que tu faz pra, tipo, eu acho que esse exemplo que a gente fez comigo é um bom exemplo de algo que eu creio que as pessoas vão ter dificuldade, que é, eu até brinquei aqui, né, o que eu aprendi? Eu aprendi a servir cerveja, haha, mas enfim, eu não tinha uma resposta melhor do que essa, Mas a literalmente. gente extraiu, né? Não, mas a gente extraiu, mas nem todas as pessoas vão estar Hashtag. do seu lado aqui pra Paga a você mentoria. poder auxiliar. Como... A gente pode criar uma metodologia e liberar para os fundadores de empresas que são clientes da V4. Aí, Sim, né? mas eu tô pensando aqui no ato, assim, pensando agora no podcast pra galera que, Mas, cara, que pegou esse insight e falou, cara, legal, deixa eu tentar entender. Mas- Eu sinto que tem muito a ver com a Mas é minha... com ele. Aí que tá o negócio. O bom gosto faz diferença. É aquela coisa de conseguir extrair. Se todo mundo conseguisse fazer, não era especial, entendeu? Eu acho que é especial porque a metodologia funciona, claramente. A gente fez agora um teste, mas você precisa de alguém que é versado na metodologia pra poder extrair, entendeu? Eu acho difícil. bom. É a mesma coisa que você falar assim, Fernando, como é que você faz growth? Aí eu explico o loop infinito do growth. Aí o cara, mas como é que aplica, né? Não é tão simples. Você tem que ir lá, estudar, aprofundar. Eu acho que as coisas vêm com o tempo e com a prática também, entendeu? Ele faz isso porque ele já fez isso quantas vezes? Milhares. Aí o cara vai que agora lá de casa vai tentar fazer numa lapada só. É muito mais pra Mas eu acho que o caso do... o caso ali do Gui, ele tem essa dificuldade de conseguir tirar o frame porque as coisas foram acontecendo na vida dele de uma maneira menos intencional. Porque quando tu falou a história e tu fez a parada, eu anotei na hora, learning by doing, pô. Já veio os insights pra mim do que era aquele frame. Talvez o que precisa é tu conseguir te colocar de fora da história pra alguém de fora analisando. Tá, então ou tu conseguir se enxergar de fora. Eu vou facilitar. Cada vez que um ser humano passa por um tudo ou nada, ele passa por um momento
onde ele está matando um futuro para nascer outro futuro. Quando alguém passa por uma quase morte, não passa, as pessoas falam que passa um filme na cabeça da vida toda. Quando você vai para um tudo ou nada, passa um filme do futuro. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, do jeito que tá, não vai ser. Não importa o que eu vou viver, é melhor do que aquilo que eu estou vivendo hoje. Então a pessoa mata um futuro e nasce outro futuro. Ok. Cada vez que alguém passa por isso, e uma criança de 15 anos já passou pelo menos 5, e eu posso fazer um teste aqui, todo mundo tem. Traumático. Ali, não, é libertador um tudo ou nada. Se você tá indo pra escola e todo dia você atravessa a rua para não apanhar dos moleques que estão no outro lado da rua, e um dia você diz, o que houver, vou apanhar, mas eu não vou mais atravessar a rua. Uhum. Você tá num tudo ou nada. É ali que você assume o comando da sua vida. Cada vez que você passa por isso, você tem pelo menos 5 aprendizados. Cada aprendizado que você tem é uma ponte para o futuro. Cada ponte para o futuro é um novo negócio que você pode fazer. Quando eu crio com um líder pelo menos 25 pontes, eu estou dando para ele um arsenal de respostas para ele usar em entrevistas, para ele usar em podcasts, para ele usar no palco, para ele dar palestra, para ele dar aula, para ele fazer com que o time dele confie mais nele. Legal. Ok? Agora, eu fiz um exercício com o Gui mais rápido sobre... Eu também mapeio toda a bagagem do cara. E toda a origem. Porque também a gente consegue ter narrativas. Mas a gente não vai contar. Por que a conexão 5M ela é 5M de 5 minutos? As pessoas suportam, até no máximo, no meu ponto de vista, 2 minutos e meio de uma história. Depois você tem que contar o que você aprendeu com essa história. Dá para contar em menos, 1 minuto. Por quê? Se eu perguntar para cada um aqui quem cada um admira porque você conhece um pouco da história do cara. Uhum. Entendeu? E existem muitas formas de se contar isso. Você pode contar isso em livro, você pode contar isso através de uma entrevista, você pode colocar isso para que outros falem de você, não precisa ser você. Se você tem elas mapeadas, não precisa ser você. Eu não vejo, por exemplo, a necessidade de todo mundo subir no palco ou de todo mundo dar entrevista. A história de alguém pode ser contada por outros. Sim. A pessoa mais famosa da história teve sua história contada por outros, Jesus. Sim, contada por Então outros. foram os apóstolos que viram, escreveram, e hoje tem os evangelistas, são pessoas que espalham essa mensagem. Então, Por exemplo, o rei Davi não escreveu salmos, né? Ele cantava. Quem escrevia era o assistente. Ele tinha um ghostwriter. cara, essa eu não sabia. E agora, você conhece o marketing de Jesus? O marketing de Jesus, não. Foi o maior marqueteiro de todos. Paulo? Jesus, o maior marqueteiro. Maior marqueteiro. Sim, Entendi. o maior marqueteiro. Mas por quê? Essa análise é interessante, mas por que você considera? Vamos lá. Primeira coisa que Jesus fez foi montar o time dele. Uhum. Correto? Total. Ok. E eu comecei servindo cerveja, por isso que eu não sou Jesus. Ele Você não servia, montou um time. mas ele Ele trabalhou, botava cadeira. ele trabalhou com vinhos, né? Ó! Você é parecido com ele. Parecido. Ele trabalhou com vinho. Então, ele montou um time. Ele contratou 12 executivos. Né? E aí, então, esses caras testemunharam ele fazendo milagres. Até porque, se você não fizer um milagre, você não tem marketing. Porque, toda empresa tem que fazer milagres. Caso contrário, não tem marketing. O milagre seria a tua transformação, né? Eu tô chegando nessa parada, assim. Porque se não for milagroso o negócio, você não vai ser número 1 nunca, né? Não vai ter diferencial. E aí, então, esses caras testemunharam os milagres de Jesus. Uhum. E aí, Jesus queria expandir o negócio dele. Porque expansão é geográfica. Ninguém consegue crescer ficando no mesmo lugar. Uhum. E o milagre geralmente acontece longe de casa, não é perto. A única cidade que ele não fez o milagre foi a cidade que ele nasceu. Né? Beleza. Irmão, preste atenção que essa sacada é muito louca. Eu sempre morei no Rio Grande do Sul e trabalhei fora do Rio Grande do Sul porque o marketing que eu criava era gigante, mas aonde eu ganhei mais dinheiro foi no Rio Grande do Sul. Mas eu era conhecido como o cara que trabalhou em outros lugares. Mas isso é uma outra história. Vamos para Jesus. Jesus mandava os discípulos de volta para a cidade deles, em 2. Quando eles chegavam na cidade da onde eles tinham saído, eles faziam publicações no TikTok, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Na rádio e na televisão. Toda
toda a comunicação, naquela época, eram feitas na praça. Era ali que todo mundo se comunicava, era ali que acontecia tudo, era ali que todo mundo ficava sabendo do que estava acontecendo. Então, esses dois caras, um deles, pelo menos, já era da cidade, já conhecia todo mundo. Não precisava fazer tráfego pago, porque já tinha tráfego orgânico, tá entendendo? O cara já conhecia lá. E aí eles diziam, Jesus vai vir, e ele faz milagre, ele é poderoso. E ele está vindo. Quando Jesus chegava, ele não precisava falar dele, porque já tinha o marketing pronto. Quando a gente olha para o mundo que a gente vive hoje, quem é que faz o melhor marketing? O nosso cliente, o cara que o cara que já está usando o nosso trabalho, não é? Beleza. Então, quando eu vejo o marketing de Jesus, ele foi totalmente estruturado para que as pessoas falassem dele. Mas ele tinha também com ele sempre um cameraman, na época, que é o cara que escrevia tudo, né? Sim. Então, tudo já era estruturado como deve ser estruturado hoje. Agora, se a pessoa tiver medo de aparecer, medo de falar, cara, tem uma estrutura de pessoas que falem de você. Um lance que eu acho que, desse exemplo aí que é maneiro, que às vezes a pessoa, talvez seja o exemplo que desse reality com o Gui, que às vezes a pessoa acha que a história dela não é tão legal. É. Entendeu? Tipo, minha história não é tão legal. Só servia cerveja, pô. Não tem mais lição. O que eu vou te falar e aí a minha conclusão, uma barra insight que eu tirei pra mim, assim, dessa conversa é que quando eu tô dentro, como eu tô na história, eu sou a história nesse caso, eu consigo refletir esse mesmo problema nos dias de hoje. Porque, por exemplo, eu tô hoje aqui num podcast, até não fiz nenhum post ainda, e aí depois eu vou lá fazer uma planilha, um negócio, um produto e tal, e pra mim aquilo é muito o meu dia a dia. Então não é um negócio que eu consigo... eu não consigo traduzir como algo que eu vendo de fora gostaria. Então eu tenho muita dificuldade. Porque pra mim é cotidiano. Então eu tenho essa dificuldade. E eu acredito que o insight, entre aspas, talvez aqui, é a minha falta de conhecimento do que diz respeito a storytelling, sabe? Que foi o que ele falou ali. Eu não consigo pegar alguns poucos fatos e, em cima disso, construir um storytelling e cuspir um grande insight, um negócio muito legal. Não é uma mas eu acho que não é qualidade que eu tenho, no teu caso não é nem muito isso. Então tem um pouco também que, como a gente vive num espaço de muita zona de desconforto, tu tá sempre no próximo de pessoas que estão te falando que tu precisa de mais, fazer mais. Então parece que tua história nunca é interessante, porque tu tá sempre próximo de pessoas que estão falando que tu tem que fazer algo diferente. Só que tem pessoas que tudo que tu já fez é diferente pra elas. Só que como tu não tá próximo delas, por exemplo, tu tava lá na Matias, saiu de lá, tá aqui em São Paulo, então tu tá sempre no teu próximo nível. Só que todo mundo que acha que tudo isso que tu já fez é interessante, tu já não tá mais convivendo com elas. Então tu nem conta mais essa história, porque tu tá preocupado em escrever a próxima. Sim. Esquece de contar a que tu já tem, tá ligado? Isso eu penso direto. Direto eu penso, caralho, o LTV sobre CAC. Puta, velho, não aguento mais falar de LTV sobre CAC, é o negócio mais óbvio do mundo. Pra mim e pras pessoas que eu vivo. Pra 99% do brasileiro, LTV sobre CAC é a essência de foguete. Eu lembro muito quando, logo no comecinho do Roy Hunters, quando a gente fechou a parceria, a gente começou a gravar na XP. E aí o Denner falava, às vezes eu me sinto um gênio olhando pra V4, o que virou, aí eu chego aqui na XP eu me sinto um idiota, entendeu? Eu lembro que ele falava isso. E aí a gente fica pensando muito nisso, né? Vai lá no XP, no BTG e tá falando, nossa, a V4 é uma bosta. E aí você vai lá, a galera vê assim, o Denner fala, caraca, Denner, eu sou seu fã e tal, sua história e tal, no próprio canal dele. E você vê essa discrepância, né? Se você chegar lá, a discrepância de percepção, né? De percepção e da audiência também, né? Porque, tipo, assim como eu acredito que o Denner se identifica com isso, eu também acontece isso às vezes comigo, o cara, nossa, tu é o Gui, não sei o que, bababá, e eu fico, cara, foda-se, tá ligado? Tipo, sou eu, beleza, vamos resolver alguma coisa, fazer alguma coisa de novo. Eu não é que eu não aceito, vamos dizer assim, mas... que pra ti tu é só tu, né? Eu sou eu, tipo, eu já fiz o que eu fiz, eu tive 10 anos pra fazer o que eu fiz, então tá tudo bem, beleza, eu tenho aqui coisas pra ensinar. Mas as pessoas têm uma percepção muito diferente, assim, de você mesmo, né? Você quer ver uma coisa? Vocês perguntaram antes sobre uma lição que eu aprendi com os caras que eu atendi na minha trajetória de vida. Eu fui fotografar um dos maiores caras do mundo. E eu perguntei pra ele, cara, como é que é ser bilionário, velho? Ele disse,
Bilhota. Ele falou, normal? Somos iguais? Eu falei, não somos iguais. Eu sou o cara que vem aqui fotografar o bilionário. Eu sou só um fotógrafo. Tem muitos anos isso. Eu só sou um fotógrafo. Eu quis dizer, cara, eu tenho uma câmera, eu faço algumas fotos, vocês me contrataram, mas você é o cara. Ele disse, não, somos todos iguais. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque lá em cima, o cara olha para baixo e tem que resolver um problema aqui embaixo. Ele procura quem está pronto, quem se preparou, quem tem a solução. E eu tinha as soluções e me coloquei à disposição para fazer. É só isso. Naquele dia eu nunca mais falei que eu era pouco ou que eu era só um fotógrafo. Cara, eu sou igual o bilionário. Não tem nada que eu não consiga que esse cara não conseguiu. Então as referências que a gente tem na nossa mente definem. Eu passei uma vida fotografando gente que pode tudo. Eu sempre me achei pequeno, porque os caras são gigantes. E não importa o tamanho que eu viesse a ter, os caras resolvem milhões de problemas. Uma empresa bilionária resolve milhões de problemas. Uma empresa milionária resolve milhares de problemas. Essa é a ideia que eu trouxe desse meu cliente específico. E aí, então, quando eu vou fazer as minhas lives, palestras, eu falo, cara, a primeira live, quando eu faço uma série de live que eu faço, eu falo o seguinte, o título da primeira live é Somos Todos Iguais. Uhum. Somos todos iguais. Agora, se somos todos iguais, por que você não pode ser grande? Por que você precisa se diminuir? Né? Então, a decisão de ser grande, ela não é uma decisão tomada sem referencial. É necessário ter referência. E quando eu vejo donos de negócios colocando sua história à disposição, cara, quando você tá com a boca fechada, você é um gênio. Quando você abre a boca, você tá correndo sérios riscos. Mas a vida é correr risco. Legal. A vida é... Qual o sentido que teria? Qual o sentido que teria a gente não correr riscos? Quando você fala, você tá correndo riscos de não agradar. E tudo bem. Uhum. Vou fazer o quê? Vou ficar calado? Vou ficar quieto? Vou deixar com que a hipocrisia tome conta do mundo enquanto eu, bonzão, fico quieto aqui? Será que não é arrogância ficar quieto? É a zona de conforto ficar quieto, né? É muito fácil ficar quieto e falar que, puta, aquele cara fala várias merdas, mas se tu não parar pra falar, aquela pessoa vai tomar o espaço. Sim. É quase como uma obrigação ter que falar também. Sim. A imagem que nós guardamos de alguém, nós conectamos a uma história, e essa história deve ser contada de alguma forma. O meu trabalho é extrair a melhor imagem, a melhor narrativa, para que a gente possa construir mais negócios. Porque, no fim das contas, a gente só muda o mundo criando novos negócios e novos produtos. Uhum. Caso contrário, nós estaríamos em outro lugar. Por exemplo, poderíamos ser pastores, padres, poderíamos estar em algum lugar fazendo outro tipo de obra. Se temos negócios, a nossa obra é criar bons negócios, gerar riqueza, gerar soluções, oportunidade de trabalho para quem é bom, para quem é profissional, para quem quer crescer. Legal. Então, a transformação que a gente faz no mundo é essa. Agora, como é que nós vamos conectar pessoas se nós estamos calados? Uhum. Como nós vamos ter as melhores pessoas para trabalhar com a gente? Como vamos ter os melhores clientes? Como vamos expandir se o mundo não conhece quem nós somos e o que nós defendemos? Uhum. Eu estou escrevendo um novo livro que é o Posicionamento 4.0, mas eu já estou criando o quinto, o Posicionamento 5.0, que é aquilo que nós defendemos. Uhum. Né? Então, é a causa que nós defendemos. Eu fui embaixador da reserva há 3 anos. Uhum. E o que mais me conectou com a reserva foi porque quando eu conheci o Rony, a gente conversou muito sobre a fome que se tem no Brasil, e cada peça de roupa da reserva era um... Né? 5 pratos que eles dão de comida. Né? Isso. E aí isso me conectou muito. Eu passei a usar a reserva e o Rony me chamou para ser embaixador, eu fiquei 3 anos como embaixador. Então qual é a causa de uma empresa? Qual o porquê que você existe? Qual é a mensagem que você tem junto com o seu produto? Ou o seu produto pode ser a mensagem, o seu serviço pode ser a mensagem. Algo que vá além. E aqui, então, beleza, a gente sacou isso, o Gui vai fazer ali a mensagem,
Mas como que ele faz uma imagem que é boa versus uma imagem que é ruim? A imagem boa é aquela que combina com o futuro que a gente vai mapear junto. Por Tá. exemplo, olha, hoje eu faço isso, sou conhecido como a minha área de atuação é essa e, por exemplo, lá no meu LinkedIn tá que eu sou isso, que eu faço. Por exemplo, Gui. Sou Product Marketing Manager hoje. Isso. É bonito esse nome, né? Na verdade é Product Marketing Director, porque seria o Ok, diretor de e marketing. daqui um de ano, produto. você quer continuar com isso ou quer escrever outra coisa ali embaixo? Daqui um ano eu acredito que ainda vai ser isso, porque eu tenho bastante coisa pra construir nessa frente. Certo. E daqui 2 anos? Daqui 2 anos. Acredito que de 1 a 3 anos seria o prazo, talvez, dentro dessa função. Uhum. E a próxima função vai ser a função que for necessária para a empresa performar. Basicamente Tá, ok. é assim como eu vivo minha vida. Beleza, se nós tirássemos o crachá, tirássemos a função, como você gostaria de colocar ali? Colocar o quê? Me dá um exemplo, tá, pro... Ok, vamos tirar a sua função. Tá bom? Vamos colocar só algo que defina você. Eu profissionalmente? Não, você como pessoa. Vixe, aí é difícil. Essa reflexão é interessante. É uma reflexão bem interessante, mas é Quando nós complexa. tiramos o seu crachá, quem tu é? Putz. Aí você me pegou ao vivo assim, cara. Mas acho que esse papo aqui é bom, Everton. Talvez as pessoas não tenham essa resposta. É difícil. É uma resposta difícil, pô. Não, porque talvez tu tá delagando essa resposta. Quando tu tá numa empresa, a empresa coloca a imagem que ela quer em ti. Uhum. E aí tu fala, pô, não sei, vai ser o que a empresa falar pra mim fazer. Só que quando a empresa vai contratar alguém, não contrata isso. Contrata quem a pessoa é. Mas ela é o que alguma outra empresa colocou nela. Ela- Os outliers são quem assume que imagem quer ser. Eu tenho comigo grandes executivos. Eu acho que eu sou um grande. Eu acredito, pensando aqui um pouco agora, e talvez seja meio. Como é que eu posso dizer? Talvez seja meio que, entre aspas, aqui, aceitando a derrota do jeito que eu trabalho, tá? Pensa comigo, vem comigo. Eu sou um cara que eu gosto de assumir novas responsabilidades, novos problemas e solucionar coisas. E eu não sou. Eu não gosto de, tipo assim, por que eu falo que eu acredito que a função que eu tô fazendo hoje, por exemplo, na V4, ela tem uma data de validade? É porque eu acredito que vão existir novos futuros problemas que serão mais relevantes do que o que eu faço hoje. Porque o que eu faço hoje era algo que não existia dentro da empresa e eu estou resolvendo esse problema. E vai ter um momento que eu vou acreditar que esse problema já está resolvido o suficiente para eu assumir novas responsabilidades. Perfeito. Então esse é um pouco do jeito que eu vivo, entendeu? Porque eu não quero ser... uma coisa que eu não gosto, no meu caso, é tipo assim, eu vou ser o cara de product marketing e eu vou ficar 50 anos nisso aqui, 10 anos, 20 anos nisso aqui e eu vou ser o melhor do mundo nisso aqui. Eu acredito que existe mais valor esperado em resolver múltiplos problemas do que ser o melhor solucionador de um único problema. Então, poderíamos colocar resolvedor Gostou? de problemas? Aí, você viu? Essa aí é Poderíamos brava, colocar né? ali resolvedor de problemas? Poderia ser, meio Beleza. pouco sexy talvez, mas Não, ok. perfeito. Mas e se eu perguntar pra sua mãe quem tu é? O que ela me diz? Pá, isso aqui me fudeu. Sei lá, eu nunca falei isso com ela, mas... Não, quando você pensa na sua mãe, você tem um conceito sobre o que ela pensa sobre você, não tem? O que ela me diria? Como é o nome da sua mãe? Minha mãe é Ângela. Se eu perguntar, dona Ângela, me fala sobre o seu filho, o que ela me diria? Cara, eu acredito que ela diria... Eu consigo pensar em coisas talvez muito genéricas, mas... Pode ser genérico, não é problema. tipo, que eu sou um cara que eu abdiquei muito no início da minha infância / adolescência pra trabalhar pra caramba. E que eu aprendi que isso gera valor e que eu gosto disso e que eu trabalho muito. Tipo, com certeza ela falaria que eu trabalho muito. Você já viu É o que eu vejo sempre quando ela fala comigo, ela sempre fala, trabalhando muito aí, como é que tá? Tipo isso. Viu como a gente extrai as narrativas? Como a gente trai ou... Extrai. Extrai, perdão. A minha mãe, quando eu falo com ela, acha que eu abri mão de muita coisa na minha infância. Mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque hoje, se eu sou um resolvedor de problemas, é porque eu comecei antes. Tem gente que precisa ir lá curar a criança interior. Cara, minha criança interior tá tudo certo. Eu só sou quem sou porque a dona Ângela me permitiu começar antes. Interessante.
O cara é um bom storyteller, né, velho? É isso que eu falo que eu E o também primeiro não problema manjo que você tanto. resolveu foi servir cerveja. O primeiro problema foi esse. Mas ele começou cedo. Então, quando a gente contrata alguém, ou quando a gente se conecta com alguém, é porque tem rapport, que tem alguma coisa ali. Só que se você tem mapeado isso, pelo menos 25 pequenas histórias com aprendizados, você consegue liderar, você consegue atrair, você consegue criar rapport, se conectar e fazer mais negócios e ter uma reputação melhor. No fim das contas, é claro que nós procuramos soluções, mas entre tantas soluções, nós encontramos aquela que a gente tem mais afinidade. É ou não é? E como é que se cria afinidade? Como é que se cria afinidade? Por exemplo, quando um presidente vem visitar o Brasil ou quando um presidente vai a um outro país, será que as coisas são resolvidas no jantar ou são resolvidas nas reuniões? Nos jantares. Por quê? Porque é um ambiente menos... Formal? Não só formal, eu acho que ele é menos sisudo, entendeu? Eu acho que as pessoas resolvem... Tanto é, como é que a gente virou sócio? Um jantar. 39 jantares depois, entendeu? Mas é isso, a gente nunca... Não foram 39 reuniões, né? Não foram 39 reuniões, entendeu? E se fosse tentar fazer 39 reuniões, nunca sairia. Nunca Não sairia. daria certo. Por quê? Eu acho que ele é muito estruturado também, né? A reunião ela é muito estruturada. Ok, e se a gente estruturar o jantar? Aí eu acho que ele perde um pouco da essência, né? Você tá achando que se você contar a história da Dona Ângela vai perdendo a essência? Não, eu... Estruturar, o que tu quer dizer com estruturar? Tipo, então. tu formatar pra que isso seja... Não, eu acho hoje, que não- o Gui, eu acho que- hoje o Gui tá pronto para contar a história que a gente acabou de criar aqui, que é uma realidade 100% dele, original. Se ele Perfeito. contar isso numa janta, conecta, não conecta? Eu só Conecta. aceitei virar sócio do Denner porque eu sei o que ele construiu, eu conheço a história dele, e eu falei, cara, esse cara pode me ajudar a construir a minha história. Ele já fez coisas parecidas com isso. Então, o que eu quero dizer é que todo cara que sabe contar um pouco da sua história, conectando com a história de quem tá com ele ali, ele vai criar mais conexões, vai fazer mais negócios. Vai conectar pessoas e vai fazer mais negócios. Isso é algo que tá aqui na nossa frente, alguém que faz isso e funciona. E todo ser humano tem isso. Alguns fazem de forma natural, outros precisam de ajuda. Outros precisam de ajuda. Então, o que eu quero dizer é que a estrutura no jantar, ela não é do mal, ela é do bem, é para gerar conexões e gerar mais negócios. Se você tem isso organizado na sua mente, você conecta rápido. Um lance que eu faço, por exemplo, eu penso muito automaticamente em respostas que eu daria para as perguntas. Há muito tempo. Eu tenho tudo dentro de mim. Eu fico teorizando. Putz, se eu tivesse uma situação assim, que resposta eu daria? Que formato eu tenho? Tento criar frameworks para tudo que vem na minha cabeça. Daí que sai umas mensagens mais emblemáticas aí da minha A gente não pessoa. conversou por telefone uma única vez. Sim. E você me convidou para estar aqui? Sim, sim. Eu só falei com ele uma vez por telefone. Antes de hoje. A gente tinha falado no Instagram só, mas não tinha falado. Legal. Legal. A gente queria o episódio mais filosófico, aconteceu. No fim das contas, aconteceu. Eu sabia que ele ia pra esse lugar. Vou falar de vendas. Eu gosto de falar de vendas. Vai mudar muito o tópico. Como que tu transforma tudo isso em mais vendas? Com o produto certo, ele sai de uma empresa que o dono, o que o fundador, porque tem empresas que já possuem muitos sócios, mas o produto certo atrelado com o porquê certo. Então vamos lá. Quando nós pensamos na BID, daquela empresa, qual que é a história daquela empresa? Da BID? Eu não Nosso sei. carro Eu não elétrico sei, eu mais só barato gosto que a do Tesla. BYD Seal. Eu só fico pensando que a história pra mim é os chineses falaram assim, olha, esse negócio de Tesla dá dinheiro, hein? Vou fazer igual. E mais barato. Beleza. Só que se você for buscar, eles começaram antes, né? Ah, eles começaram antes da Tesla? Pois é. Mas nós conhecemos a Tesla por quê? Eu conheci a Tesla por causa... Do faz o Elon.
Não só por causa do Faz o Elon. A gente conheceu o Elon por causa da Tesla, na verdade, né? Beleza. Nós conhecemos a Tesla porque a Tesla tem um dono. Sim. Então, eu defendo a ideia de que empresas que o dono aparece, elas facilmente se tornam conhecidas e tem um porquê. E não é o porquê apenas daquele produto, porque o Elon Musk possui outros também. Então, empresas com dono e o porquê do dono faz com que esse cara tenha não só um negócio, mas múltiplos negócios, porque é o porquê dele junto com os negócios. E eu acho que esse exemplo da BYD é bom porque eu acredito que a gente se conecta muito mais com a Tesla do que com a BYD, muitas vezes, porque a BYD ela tem um propósito muito fraco. Que é o propósito de, cara, fazer carro barato. É isso aí. Quem aqui segue a Tesla? Quem aqui segue a Tesla no X, no X? Muita gente. Muita Não, gente. você segue? Eu não sigo. Eu não Ok, sigo. quem segue o Elon Musk? Eu seguro uma. Eu sigo o Elon Musk. Ok, então o que mais vale é o dono ou a marca? Eu acho que o Na dono produz comunicação. várias marcas. Eu acho que é isso. O Elon... Ontem eu gravei um podcast sobre o Elon e era exatamente isso. Então. O propósito dele... A BYD e a Tesla foram fundadas no mesmo ano. 2003. Agora, aonde eu quero chegar com isso? Por que os donos de negócios possuem tanta dificuldade em aparecer? Por que muitos não querem? Eu acho que o cara tem medo do risco da ruína. De meter a Cristina Junqueira, falar uma besteira em um podcast, de repente a empresa inteira tá cancelada e ela não tem ali poder chegar e falar assim, não, era só um porta-voz da empresa, pode Beleza, tirar. mas é só contratar um bom marqueteiro para ele, né? Porque ninguém precisa nascer sabendo. Tem também o risco da dependência do indivíduo, né? O key main risk, né? Que é aquela coisa assim, se esse cara morrer, a empresa acaba. Todo mundo achava que a Apple podia morrer sem o Steve Jobs. Não, aí é que tá. Quando você pega do dono, do fundador, o porquê dele, o posicionamento dele e transforma isso em cultura, a empresa continua. Mas quando isso não se transforma em cultura, aí a empresa tem data para fechar. Eu acho que o Elon Musk é um exemplo muito bom de que se passasse um caminhão em cima dele amanhã, boa parte das empresas dele acabariam. Eu posso discordar de vocês? Eu acredito que não. Eu acho que o Elon, sim, porque o Elon, ele não passa a cultura para todo mundo. Ele é a cultura, diferente do Steve Jobs. Então, assim, eu estudei bastante o Elon Musk, e uma das coisas que ele faz errado, entre aspas, é que os executivos não ficam muito tempo com ele, exatamente porque, cara, ele é um cara que ele toma tudo pra ele sempre tá tomando a decisão final, ele não é um replicador, entendeu? Diferente do Steve Jobs, que o Steve Jobs tem esse perfil. E o melhor de todos pra mim nesse aí é o Bill Gates. O Bill Gates é um cara que replicou a cultura dele muito forte em todo mundo, ele contratou executivos e dava autoridade, não, cara, agora é você que toma a decisão, e aí a Microsoft sempre teve um CEO melhor que o anterior, né? Por isso que a Microsoft vale 3 tri e a Tesla agora vale 500 bi. A Tesla já foi muito mais valiosa que a Microsoft. Okay. Fora que a Microsoft é um conglomerado, né? A Tesla mas aí tá mais ou menos. Mas aí nós estamos falando... Todos os business do Elon Musk, eles valem mais do que 500 bilhões. A Microsoft é um business só. Tudo né? bem, mas a questão não é essa. A questão é que o Elon Musk, a Tesla caiu por causa de erros do Elon Musk. A galera fala assim, nossa, o Elon Musk tá distraído, cai Tesla. O Elon Musk posta uma besteira no Twitter, cai Tesla. O Bill Gates, cara, se amanhã passar um caminhão em cima do Bill Gates, a Microsoft não mexe nada. Ok, vamos lá. Fato. Mas o Bill Gates também aparece, da entrevista. Isso, exatamente, por isso que eu tô falando. Eu acho que o Bill Gates ele fez isso da maneira correta. O Elon Musk é só um exemplo ruim pra essa parada. O que eu vejo, tá? Eu já fiz negócios com a Apple. Eu fiz contracapa da New York Times para eles. Eu licenciei imagem já para eles para 25 países. Eu converso com executivos da Apple de Nova York. Tenho um amigo lá. Fiquei depois amigo dos caras quando eles me procuraram em 2014. E sim, a Apple, quando a Apple mandou a clipagem do material que eu forneci para eles mandam junto como eu iria publicar, avisar os meus seguidores. Existe um padrão, sim, na Apple. Quando nós estamos falando da diferença entre alguém aparecer e alguém não aparecer, é muito mais sobre o jeito que aquele cara fez que deu certo que precisa ser replicado. Porque isso é, no meu ponto de vista, se você tem um negócio que você começou, ele deu certo, ele funcionou, e aí então, para que ele possa ganhar escala, ele precisa de executivos que repliquem a cultura dele, essa cultura deve estar muito bem estabelecida. E quando eu faço o posicionamento de alguém, eu vou extrair o que dele? Eu vou extrair a mensagem central desse cara, até porque um ser humano só possui uma única mensagem. Quando nós extraímos essa mensagem, a mensagem ela é colocada para o negócio e para os negócios, e isso se transforma em cultura.
em rituais, e é isso que, do meu ponto de vista, faz com que empresas tenham aí 80, 100 anos na terceira geração e funcionando. Eu atendi grandes donos de negócios, teve gente que conversou comigo, queríamos uma empresa bilionária e não temos ninguém para ficar no negócio, não temos. Nossos filhos não querem, né? Então, só tem um jeito, e o melhor jeito é ter bons executivos para continuar, não necessariamente da família. Então, e como é que a gente faz esse cara ser da família? Um executivo bom vem, traz a cultura dele, mas ela é adaptada à cultura da companhia. Se a cultura tem se a companhia tem uma cultura que não está muito clara, essa vira cada um vai dar um tiro para cada lado, cada um vai para um lado, isso não vai funcionar. Exatamente. Então, quando você chega numa empresa que possui uma cultura clara, ela é do fundador ou dos fundadores. Não existe, não vai nascer no cafezinho. E isso é possível para qualquer empresa. Se tiver 2 funcionários, precisa de cultura. E a cultura vem da onde? Você sabe que eu tenho uma empresa que é cliente da V4, né? Sério? Qual empresa que é cliente da V4? A gente fundou, eu e meus advogados fundamos a Legal Brasil. Ela é cliente da V4. Aí, ó. Você sabia dessa? Ele me falou. Eu disse que teria que ser contratado a V4 porque eu acreditava que era a melhor solução. E eu nunca nem tinha conversado com o Denner ainda. Olha só. Nossa imagem tá certinha. É isso? É isso. E se Então tá você bom. precisa de ajuda com o marketing do seu negócio, faça como o Everton Rosa. Contrate a V4 Company. Vamos deixar agora o Everton Rosa fazer Agora, o seu pitch, faz o seu pitch para os empresários que estão querendo, os empresários que estão te vendo e querem contratar o seu negócio, ou querem ter a sua assessoria, como E é que que eles querem fazem? descobrir a sua mensagem Querem descobrir central. a sua mensagem? Pra ter o ROI que não tiveram. Onde que eles te encontram? A influência, ela significa em torno de 30% de crescimento no seu negócio. E se você ainda não é um líder admirado, ou se você ainda não é o maior influenciador do seu negócio, eu posso te ajudar. Muito bom. E onde que eles te encontram? @RosaEverton, tá no Instagram. Fechado. Facílimo de achar. Facinho. Rosa Everton. Top. E você, onde que eu te acho, cara? Ô, Guilherme Lippert. Então tá bom. Você que tá no Spotify, não esquece de avaliar esse episódio. Você pode dar 5 estrelas. Se for dar menos de 5 estrelas, guarda pra você. Se for no YouTube, eu quero que você deixe o gostinho aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. O gostinho. E comente sobre o episódio, se você gostou desse episódio. É muito importante pra gente tá fazendo algumas mudanças no Roy Hunters, então quanto antes você der o comentário, melhor o conteúdo que a gente vai produzir pra você. Eu acho que o nome do podcast tinha que ser Qual a mensagem central da sua empresa? Porque essa é uma coisa que eu vejo a galera com muita dificuldade. Qual que é a mensagem que a empresa tem? Qual que é a mensagem que o fundador da empresa tem? Essa é uma parada que a gente... Cara, é difícil de extrair. Se você não tiver um framework pra extrair, você não extrai. Eu gostei desse nome desse Gostei. episódio. Qual a mensagem central do seu negócio? Sua empresa, do seu negócio? Acho que tem que ser do seu negócio. Seu negócio. Ou coloca qual a sua mensagem central. Quem é Pode mais ser. pessoa É verdade, vai gostei. ler pessoa. Qual a sua quem- mensagem Qual a central? sua mensagem Qual a central? sua mensagem central? Uma pergunta, né? Tem que ser pergunta. Você sabe que se o é que nós estamos aqui envolvidos na conversa, tá? Qual a sua mensagem? Qual a sua mensagem? Faz sentido? Nós estamos aqui conversando sobre isso. O cara vai estar lá, ele vai... Por que ele olharia? Por que ele apertaria para dar play nesse podcast? Porque ele quer descobrir qual que é a mensagem dele. Qual que é a tua mensagem, Gui? Minha mensagem é que eu sou um problem solver que resolve as coisas no learn by doing. Sabe como é que tu pode dramatizar essa história sabendo o quanto eu sei da tua vida? Bom, Se tu perguntar pra tua mãe o que ela vai dizer de ti, ela vai falar que tu é um conciliador. conciliador. Conciliador, porque tu sempre foi um cara bom de conciliar as pessoas. Desde a época que a tua mãe e teu pai se divorciaram, tu sempre Nossa, conseguiu tinha essa história articular bem os conflitos e resolver problemas. Tinha essa história mesmo. Eu Isso é lembro que capacidade quando... é capacidade política. Ele é um articulador de problemas. Eu Ele lembro que pega quando meu pai- Quando eu minha for mãe- presidente, eu vou te levar comigo. Eu lembro que quando meu pai e minha mãe se separavam, tinha isso, né? Que eu ouvia as histórias dos dois e tentava ajudá-los, tá ligado? Mesmo sendo pequeno. Conciliador de interesses. Legal, gostei. Interessante. Todo político que não tiver isso não pode ser político, né? Não, aí eu já vou levar alguém comigo pra Brasília. Você pode Tamo ser- junto? Prefeito. Bora, pô. Governador. Eu só preciso aprender agora a ser corrupto. Não, tô brincando. Essa parte eu te ensino, pode ficar tranquilo. Justo, justo. É o diplomata do capitalismo. Pronto.